Olá, doutores! Meu nome é Diego Ferreira e nós aqui estamos para mais um vídeo do Jornada Avança Físio. E hoje vamos falar sobre a oxigenoterapia. Particularmente, vamos falar um pouco sobre o catéter nasal, a máscara de Venturi e a máscara não reinalante. Antes de qualquer coisa, nós temos que saber o que é a oxigenoterapia. A oxigenoterapia ela é um suporte de oxigênio onde o paciente necessita de uma quantidade maior do que 21%. 21% é a quantidade de oxigênio que nós respiramos em ar ambiente, sem nenhum tipo de suporte. Quando o paciente necessita de um suporte maior do que 21%, aí então nós estamos falando de oxigenoterapia. E para que é a oxigenoterapia? A oxigenoterapia serve para repor o oxigênio deficitário que está no organismo do paciente. Quando o paciente necessita de um suporte maior de oxigênio, quer dizer que as células estão consumindo mais oxigênio, o sistema inteiro está consumindo mais oxigênio do que ele está conseguindo captar. Isso faz com que ele necessite de uma quantidade maior, que será ofertada por dispositivos. Esses dispositivos eles variam pela quantidade e pelo fluxo. Temos os dispositivos de baixo fluxo e temos os dispositivos de alto fluxo. Quando falamos em dispositivos de baixo fluxo, nós remetemos à nossa catéter nasal. O nosso catéter nasal ele é um dispositivo de baixo fluxo, onde nós vamos ofertar para o paciente uma litragem que vai de 1 até 6 litros por minuto. Existe um cálculo que muitas pessoas fazem para a gente saber quanto de FO2, ou seja, qual é a fração de oxigênio que nós estamos ofertando para o nosso paciente, sabendo que em 21% é o ar ambiente que nós respiramos. Esse ar que nós estamos respirando aqui, ele é composto de 21% de oxigênio. Quando nós colocamos um suporte, nós temos que saber mais ou menos, aproximadamente, quanto de oxigênio nós estamos ofertando para esse paciente. No catéter nasal, existe um cálculo onde a gente se aproxima do valor que nós estamos entregando de FO2 para esse paciente. O cálculo é bem simples. A gente vai pegar a quantidade de litro que nós estamos entregando para esse paciente, por exemplo, 2, 3, 4. Nós vamos multiplicar esse valor por 4. Nós vamos pegar a litragem que esse paciente está usando, por exemplo, 2, 3, 4, 1, e vamos multiplicar esse valor por 4 mais 21. O 4 é uma constante que nós temos que colocar no cálculo e o 21 significa os 21% de oxigênio. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter uma base de mais ou menos quanto de FO2 nós estamos entregando para esse nosso paciente. Mas isso é um valor aproximado. Por que é um valor aproximado? Vamos fazer um cálculo, por exemplo. Nós temos um paciente que está usando 2 litros de oxigênio. Então, nós vamos pegar 2 vezes 4 mais 21. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, mais 21, 29. Então, isso quer dizer que, aproximadamente, nós estamos ofertando para esse paciente 29% de FO2. E por que não é esse valor exato que nós estamos entregando para o nosso paciente? Porque esse valor vai depender de muitas variáveis. Por exemplo, esforço do paciente, frequência respiratória do paciente, se esse paciente está respirando pelo nariz ou pela boca. Tudo isso vai influenciar, porque tudo isso gira em torno da quantidade de fluxo que entra. Então, quanto maior o fluxo, maior o oxigênio, maior a fração de oxigênio que esse paciente está recebendo. Então, se esse paciente está tranquilo no leito, respirando só pelo nariz, de boa, com uma frequência dentro do normal, entre 12 e 20, aí sim, esse valor é muito mais próximo do que a gente consegue achar no cálculo. Porém, se esse paciente já está apresentando um desconforto respiratório, uma taquipneia, ou ainda mais, respirando pela boca, esses valores não são considerados, porque eles mudam a quantidade de fluxo que entra no paciente. Isso altera totalmente a fração inspirada de oxigênio. Então, esse cálculo nós utilizamos apenas como uma base, para ter aproximadamente o valor. Apenas para a gente saber se esse paciente não está utilizando uma quantidade muito alta de oxigênio. Para a gente regular essa quantidade de oxigênio, tanto em catéter nasal, como em máscara de Venturi, como máscara não reinalante, a 100%,
nós temos que se basear primeiramente pela saturação, pelo valor que está no monitor multiparâmetro. É ele que vai dizer se nós precisamos aumentar ou diminuir a fração que nós estamos entregando para o nosso paciente. Então, quais são os valores que nós precisamos nos atentar para poder entregar essa quantidade de oxigênio para o nosso paciente? Muitas literaturas entregam que nós precisamos deixar o nosso paciente saturando entre 93% e 95%. Isso se é um paciente agudo. O que é um paciente agudo, Diego? O paciente agudo é aquele paciente que não tem nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença pulmonar. É um paciente que entrou para o hospital por alguma outra patologia, por Covid até, tá? Porque não é uma patologia prévia. Ele não tinha essa patologia, ele adquiriu essa patologia e isso levou ele para o hospital. Então, esses pacientes que não têm patologias prévias pulmonares, eles são considerados pacientes agudos. Então, eles se encaixam nos valores entre 93 e 95. Alguns estudos atuais já consideram a quantidade de oxigênio entre 90% e 93%. Eu, particularmente, gosto de manter o paciente saturando próximo a 93%. Tá ok? Isso faz com que a gente consiga ofertar uma quantidade de oxigênio que não prejudique, sabendo que o oxigênio é tóxico. Então, tudo que é dado em demasia para o paciente, tanto oxigênio quanto medicação, quanto qualquer outra coisa, em demasia ele passa de medicação para veneno, tá? E o oxigênio não é diferente. Quando nós ofertamos oxigênio demais, nós causamos muitos problemas para os nossos pacientes, tá ok? Então vamos nos atentar para não deixar os nossos pacientes saturando acima de 95%. Então, se a gente vê um paciente saturando 95, 96, isso é muito ruim. Não quer dizer que o paciente está legal, que o paciente está de boa, está respirando bacana, entendeu? Então, isso é ruim. Olhou, viu que o paciente está saturando 96, 97, opa, vamos diminuir o O2 desse paciente. O nosso objetivo, dentro de qualquer ambiente hospitalar, é diminuir a quantidade de oxigênio que nós estamos entregando para esse nosso paciente. Tranquilo? Então, vamos levar isso para a gente, para a vida, para a nossa rotina. Não deixar o nosso paciente saturar muito alto. Falamos sobre o catéter nasal, que é aquele cateterzinho que vai no nariz, onde ele é uma quantidade, um fluxo baixo para esses nossos pacientes, onde vai de 1 até 6 litros. Um adendo para esse dispositivo. Esse dispositivo ele pode ser usado sem nenhuma umidificação, desde que ele seja usado de 4 litros para baixo. Então, se a gente utiliza 1, 2, 3, 4 litros, esses 4 litros não necessariamente precisam ser umidificados. Não precisa ser colocado líquido no frasquinho para que esse seja umidificado, porque em 4 litros é a capacidade que nossa nasofaringe tem de umidificar e aquecer esse ar. Então, não há necessidade, sabendo que esse líquido que fica lá dentro do frasco de umidificação, ele pode ser um ambiente de colonização. Então, ele pode aumentar infecções. Então, vamos diminuir essas quantidades de tudo que possa causar infecção para o nosso paciente. Então, se nós estivermos oxigenando esse paciente de 4 litros para baixo, vamos evitar colocar umidificação, a não ser que esse paciente tenha ressecamento, reclame de muita secura na boca, aí sim a gente pode umidificar. Mas caso contrário, só a partir de 5 litros a gente precisa umidificar. Partindo para a nossa máscara de Venturi. A máscara de Venturi é um dispositivo, acho que mais conhecido dentro da oxigenoterapia. Porém, é um dispositivo utilizado de maneira inadequada muitas vezes. Por que inadequada de muitas vezes, Diego? Nós temos as nossas Venturis. O que são as Venturis? São esses dispositivos. Todos esses dispositivos são a nossa Venturi. A máscara, junto com esse dispositivo, que é a Venturi, ele vai dar a fração de oxigênio inspirada, que também vai depender muito daqueles fatores que eu falei para vocês. Esforço do paciente, taquipneia, se ele respira pela boca, se ele está muito agitado, tudo isso vai interferir na fração de oxigênio. Mas essa é um dispositivo onde mais próximo, onde a gente pode confiar mais na fração de oxigênio que a gente oferta. Por quê? Porque ele já tem um dispositivo onde ele oferta uma quantidade de oxigênio estipulada pelo dispositivo, no caso, as Venturis, tá ok? A gente tem que se atentar também, no caso das Venturis, em que antigamente
elas já vinham com valores pré-fixados por cores. Por exemplo, o laranja sempre era 50%, o branco sempre era 24%. Porém, as empresas começaram a surgir e esses padrões se mudaram. Às vezes, hoje, atualmente, a gente não considera mais por cor, sendo que, na maioria das vezes, o laranja continua sendo 50% e as outras cores continuam. Porém, é bom a gente observar antes de instalar no paciente. Embaixo ou na lateral existem os valores. Então, a gente tem que se atentar a isso, não se orientar apenas pela cor, tá ok? Outra coisa muito importante que nós temos que observar na Venturi é a quantidade de litro que cada Venturi é estipulada. Por exemplo, no 50%, para a gente poder atingir os 50% de FO2, nós temos que colocar 15 litros, certo? Nas outros dispositivos, vocês também têm que ver, têm que avaliar isso. Não adianta a gente colocar, por exemplo, uma Venturi de 50% nesse paciente e colocar uma litragem diferente daquela que o fabricante estipulou. Se a gente coloca 10 litros, a gente ainda não sabendo quanto que nós estamos ofertando para esse paciente. Então, colocar exatamente aquilo que a Venturi vem especificando. Se é 50% e é 15 litros, a gente tem que colocar 15 litros. Se com 15 litros a 50% esse paciente está saturando mais do que o necessário, 95%, 96%, 97%, nós não vamos diminuir a quantidade de litro que esse paciente está utilizando. A gente vai trocar a Venturi e vai pegar uma Venturi menor, de 40%. E aí vamos ver, para ofertar 40% para esse paciente, eu preciso colocar quanto de oxigênio? Quantos litros eu preciso ofertar? E aí sim, a gente faz a correta diminuição da quantidade de oxigênio que esse paciente está sendo usado. E assim a gente vai fazendo o desmame gradual, sabendo exatamente o que nós estamos ofertando para o nosso paciente. É desse jeito que nós conseguimos fazer a oxigenoterapia de forma correta. Tranquilo? E agora vamos para o nosso último dispositivo, a nossa máscara não reinalante, que teve uma abordagem muito grande ultimamente devido ao Covid, né? Muitos pacientes começaram a utilizar e começaram a ser reconhecidos. Esse dispositivo começou a ser reconhecido agora na pandemia. Muita gente não conhecia ou não tinha nunca trabalhado com ele. E por isso, alguns erros foram cometidos na utilização da máscara não reinalante. A máscara não reinalante, ela é um dispositivo de alto fluxo, onde ela pode ofertar até 100% de oxigênio para esse paciente. Mas será que ela oferta os 100% para nosso paciente? Sim, se ela tem todos os parâmetros, todos os ajustes necessários, ela consegue sim ofertar os 100% de oxigênio. Porém, nós temos que nos atentar para o que é composto a máscara não reinalante. Então, para nós sabermos se nós vamos conseguir ofertar uma quantidade de oxigênio necessária para esse paciente, de 100% no caso, nós precisamos nos atentar a alguns parâmetros. Primeiro, na máscara, nós temos que saber se o clamp está no local, se ele existe, para a gente poder regular a máscara no formato do rosto do paciente. Outra coisa que nós precisamos saber, o tamanho da máscara é compatível com o rosto do paciente? Não adianta nada a gente pegar, por exemplo, uma mulher e colocar uma máscara grande, onde vai ficar vazando embaixo, não vai acoplar direito no queixo da paciente. E se tiver esse espaço, vai haver vazamento e a gente não vai ter a oferta necessária de oxigênio, no caso de 100% para essa paciente, tá ok? Outra coisa muito importante são as válvulas. As válvulas laterais e a válvula interna da máscara não reinalante, elas têm que existirem, elas têm que estar lá. Elas não podem ser tapadas, elas existem por uma função: exalar o dióxido de carbono, o O2, o PCO2, tá bom? E reter apenas o oxigênio, porque quando o paciente expira, essa válvula abre para sair o CO2 e fecha para vedar tudo e o paciente conseguir inalar, aspirar tudo que está dentro da máscara, conseguindo tirar todo o oxigênio que contém dentro da máscara. Por isso que eles têm que estar completamente vedado no rosto do paciente, tá ok? Uma coisa muito importante também que muitos profissionais deixam de observar é na litragem desse dispositivo.
Alguns fabricantes trazem que esse dispositivo pode ser usado de 6 litros para cima, até 15, certo? Porém, nem sempre isso é possível. Por quê? Porque quando nós utilizamos uma fração de oxigênio, uma litragem de oxigênio abaixo de 10 litros, isso faz com que o paciente possa reinalar o CO2. Por quê? Porque quando nós colocamos a litragem desse dispositivo abaixo de 10 litros, a bolsa que fica embaixo, ela não consegue se manter totalmente insuflada durante um processo de inspiração e expiração. E isso faz com que o paciente retenha o CO2, ele não consiga exalar todo o CO2. Isso faz com que o paciente, em vez de melhorar a oxigenação, ele vai piorar a oxigenação, porque toda vez que ele reinala o CO2 ele é incompatível com o oxigênio. Então, se ele ocupa um espaço dentro dos nossos alvéolos, esse espaço não pode ser preenchido pelo oxigênio. Então, quanto mais CO2 retido, menos oxigênio o paciente consegue absorver. Então, sempre utilizar a máscara não reinalante de 10 litros para cima, porque com o fluxo de 10 litros, a bolsa que fica embaixo da máscara, ela vai sempre se manter inflada. Ela não vai fazer o processo de insuflar e desinsuflar na inspiração e na expiração do paciente. Mesmo o paciente com uma taquipneia, ela vai se manter insuflada totalmente para mandar sempre o oxigênio renovado para esse paciente, evitando assim a reinalação do CO2. Então é muito importante esses parâmetros. Então, é isso que eu tenho para falar sobre a oxigenoterapia. Se vocês tiverem dúvida ou não entendeu alguma coisa que eu expliquei aqui, coloca para mim nos comentários e não esqueça, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que estão imperdíveis. Aqui nós vamos falar de fisioterapia baseada em evidências, para que você seja um fisioterapeuta especialista e faça aquilo que é preciso e é necessário ser feito dentro da unidade de terapia intensiva ou na unidade hospitalar. Então, até a próxima. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.